E hoje eu quero dar continuidade à nossa série de mensagens que nós estamos pregando, série de mensagens Seja Livre. E a semana passada nós falamos sobre o tema Feche a Porta do Orgulho. E nós falamos aqui como que o orgulho pode afetar o nosso relacionamento com Deus, como isso pode nos atrapalhar no nosso relacionamento diário com o Senhor. Falamos sobre a vida de Pedro, falamos sobre a vida de Jó, e fique tranquilo, não vou falar sobre Jó hoje de novo. Há 2 semanas atrás que eu já venho falando sobre Jó, hoje não falaremos sobre ele. Mas falamos sobre Pedro, falamos sobre Jó, falamos também que até sobre o próprio diabo, e eu fiz uma exposição de como o mal, o orgulho, tinha uma certa influência sobre a vida de Pedro e sobre a vida de Jó. E nós vimos também o porquê Satanás sempre tenta nos aprisionar sobre o orgulho. Pastor, por que você está falando disso novamente? Eu gosto sempre de fazer uma retrospectiva todas as semanas para a gente se situar onde a gente está, para a gente entender, e talvez você perdeu a mensagem semana passada, você pode ir lá nas plataformas digitais, ser abençoado por aquilo que Deus falou com a igreja dele através da nossa vida. Foi uma mensagem muito forte falando sobre o orgulho. Não perca se você não assistiu a mensagem presencialmente. E uma verdade que eu disse aqui sobre o orgulho é que Satanás tenta te aprisionar no mesmo pecado que o aprisionou para a eternidade. Ou seja, Satanás deixou a raiz do orgulho entrar no seu coração, no seu íntimo, antes mesmo de tudo ser criado. E ele queria ser maior do que Deus, e ele ficou preso a isso, e ele quer nos prender todos os dias nesse mesmo erro, porque é uma das únicas coisas que pode nos separar do amor de Deus, pode nos separar de Deus, é literalmente o orgulho. Eu disse aqui que Deus, através da palavra de Deus, que Deus ele resiste aos orgulhosos. O livro de Tiago vai nos falar sobre isso. Então, algo que pode prender a nossa vida, pode amarrar a nossa vida de uma vez por todas, literalmente é o orgulho. Eu quero lembrar isso para você hoje. Mas a forma de nós irmos e vencermos isso na nossa vida, na minha vida e na sua vida, eu dei 4 chaves aqui no domingo passado. E as chaves foram: reconhecer que você tem esse problema na sua vida, confessar a Deus o seu pecado, arrepender-se disso que muitas vezes atrapalha o seu relacionamento com Deus, e humilhar-se a Deus. E eu tenho certeza que se você seguir essas 4 etapas, Deus irá transformar a sua história. Deus fará algo novo sobre a sua casa, sobre a sua personalidade, sobre aquilo que você tem na mente. Ele irá renovar a sua mente. Mas hoje eu quero falar sobre algo diferente. Hoje eu não quero falar sobre o orgulho, nós já falamos semana passada. Hoje nós iremos falar sobre o espírito da luxúria, sobre o pecado da luxúria. E eu quero começar aqui dizendo que esse mal, o mal da luxúria, tem assolado relacionamentos, tem assolado ministérios, tem assolado famílias inteiras, tem sido destruída por conta desse espírito. E eu gostaria muito aqui de estar vindo todas as semanas. Talvez você está vindo todas as semanas acompanhando essa série, e você está vendo que nós estamos apertando um pouquinho. Mas eu queria muito estar aqui e vindo aqui e dizer para você que simplesmente Deus vai te abençoar, Deus vai derramar bênção sobre a sua vida, irá fazer coisas novas, enfim. Deus tem esses planos para você, mas da mesma forma, Deus também quer te ensinar a você guerrear as batalhas espirituais que muitas vezes vêm contra a sua vida. Da mesma forma, Deus quer fazer algo novo na sua vida, ensinando algo novo através da sua palavra. Por isso que esse tipo de mensagem precisa ser pregado. Eu poderia estar aqui pregando uma mensagem que iria agradar o seu ego. Muitas vezes você ia sair daqui com o seu ego inchado. Você ia sair daqui cheio de esperança, que todas as coisas iriam mudar, e segunda-feira continuaria a mesma coisa.
Eu poderia vir aqui e oferecer um mar de ilusões para você, mas eu prefiro ensinar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus é libertação para o cativo. O Evangelho de Jesus é confronto com o pecado. O Evangelho de Jesus é saber que se você tem uma cruz para carregar, é saber que se você não estiver disposto a carregar essa cruz, você está seguindo o Evangelho errado. Por isso que essa mensagem tem que ser pregada. Glória a Deus. Sabe, não adianta eu vir aqui e falar uma mensagem fofa para você. Jesus é lindo, maravilhoso. Ele é mesmo. Só que sabe o que traz vida para você? Sabe o que vai trazer vida para você? É o confronto da palavra de Deus. Aquilo que Deus tem realmente de princípios para ensinar a sua vida. Sabe, o que vai trazer vida para você é aquilo que te liberta. E somente a palavra de Deus, somente essa palavra pode te libertar. Somente essa palavra pode lhe trazer liberdade à sua vida em todas as áreas. Somente essa palavra. Por isso que nós precisamos pregar esse tipo de mensagem. E talvez você fique incomodado, mas fique tranquilo. É Jesus tratando a sua vida. É o Senhor falando com você. O mesmo Deus que te ama te abençoar. É o mesmo Pai que ama corrigir você, para que você esteja no caminho certo. É o mesmo Pai. Por isso que nós pregamos aqui a verdade, nada além da verdade. Sabe? Mas eu quero falar sobre esse espírito, o espírito da luxúria. E eu quero começar aqui dizendo o que na verdade é esse espírito. Esse espírito nada mais é que um excesso de desejo sexual ou de uma sensualidade extrema. Sabe? E quais são os seus comportamentos? Os seus comportamentos, alguns deles são infidelidade conjugal, promiscuidade, pornografia, sexualidade aflorada, entre outras coisas que a gente pode ver. Mas nós vamos focar em alguns temas aqui e eu quero que você acompanhe comigo. Mas antes, quem já ouviu aquela frase assim? Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Quem já ouviu? É hoje que vai acontecer aqui. Talvez você fique um pouquinho incomodado na cadeira, mas fique à vontade. O Senhor está falando contigo. Talvez a palavra não seja direcionada para você e tudo aquilo que nós vamos falar aqui não seja uma realidade na sua vida. Mas é interessante, sabe por quê? O Senhor ama ensinar a sua igreja. Porque eu tenho certeza que se você não está passando por isso, se você não passou, se você não vai passar, você conhece alguém que lá na frente você pode ensinar o caminho. Eu costumo dizer que o povo de Deus, ele dá destino às pessoas. Ele não dá conselhos, ele dá destino às pessoas. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então vamos lá, eu quero ler hoje um capítulo inteiro da Bíblia com vocês. Não é a genealogia, é o capítulo de número 7 do livro de Provérbios. Vamos acompanhar comigo. Vamos fazer uma leitura bem dinâmica aqui, eu vou fazendo alguns comentários enquanto eu leio, amém? Vamos lá, capítulo 7 do livro de Provérbios, versículo de número 1, diz assim: Meu filho, obedeça às minhas palavras e guarde no íntimo os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos meus olhos. O que o texto está dizendo? Alguém pode chegar e colocar o dedo dentro dos seus olhos, dentro da menina dos seus olhos? Provavelmente não. Se alguém tentar fazer isso, você vai tentar se esquivar, correr dessa ação, certo? Porém, a palavra de Deus está dizendo para nós guardarmos os seus mandamentos e os seus princípios, como nós guardamos a menina dos nossos olhos. Amarre aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração, ou seja, esteja fixado dentro do seu coração todos os mandamentos do Senhor. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento de seu parente. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Para você dizer para a sabedoria e para o entendimento, na verdade ele ser um com você, você ser rico em sabedoria e entendimento. É isso que o texto está nos dizendo.
E o texto continua: eles o afastarão da mulher imoral, da mulher adúltera, com as suas palavras sedutoras. E aqui começa a mensagem hoje. Sabe, nós estamos prestes a ver algo que o rei Salomão presenciou da janela do seu quarto. A palavra de Deus é muito enfática em dizer sobre isso. E se fosse nos dias de hoje, pastor Tiago, sabe o que estaria acontecendo? Todos os sites de fuxico gospel, por exemplo, estariam todos à porta, prontos para fazer e para relatar essa notícia que nós iremos ler aqui. Talvez muitos estariam prontos para ver a derrota de alguém e noticiar isso para todos. Mas essa história aconteceu há muitos anos atrás e o rei Salomão deixou registrado para nós. Mas vamos lá. Vou deixar claro aqui para você que quando Salomão está falando sobre a mulher imoral, adúltera e sedutora, no versículo de número 5, ele não está simplesmente falando de uma mulher, ele está falando de um espírito, o espírito da luxúria. E eu quero que você preste bastante atenção sobre isso. O versículo de número 6 vai continuar nos dizendo o seguinte: da janela da minha casa olhei através da grade. Salomão está relatando sobre isso. E vi entre os ingênuos, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher. Passeando a caminho da casa dela. Vinha no crepúsculo, já ao entardecer, quando chega a mais profunda escuridão da noite. Sabe o que o texto está dizendo nesses 3 versículos que nós lemos? O texto está dizendo que esse espírito, ele muitas vezes vai te atrair para algum lugar onde você não deveria estar passando. Sabe, muitas vezes você será atraído para um lugar onde esse espírito quer que você vá, justamente para você cair no pecado, justamente para você não estar mais na presença de Deus, justamente para você estar disperso. E quando você está disperso, sabe o que acontece? Você tropeça e cai. É literalmente isso que o texto está dizendo. O espírito da luxúria vai tentar te guiar por esses lugares. Então o versículo 10 continua: a mulher veio, ou o espírito da luxúria, e então ao seu encontro, vestido como prostituta, cheia de astúcia no seu coração. E olha o que a palavra de Deus fala sobre esse espírito: ela é espalhafatosa e obstinada, os seus pés nunca param em sua casa, ora está na rua, ora está nas praças, em cada esquina fica à espreita. Ela então agarrou o rapaz, que o texto estava dizendo, beijou-o e lhe disse descaradamente. Depois nós vamos continuar lendo esse texto. Mas eu quero frisar aqui algumas coisas sobre isso que nós acabamos de ler. Olha como que a palavra está se referindo a esse espírito da luxúria. Ela está se referindo sobre um espírito espalhafatoso, provocador e sedutor. E sabe onde nós vemos isso muitas vezes com muita facilidade nos nossos dias? Só para você se situar: na internet, nas redes sociais e na TV. Muitas vezes Satanás vai tentar nos prender a nossa atenção com esse espírito da luxúria, através desses meios, dos meios de comunicação. Porque hoje é a porta do pecado que está nas nossas mãos todos os dias. Quem nunca se deparou, de repente você está rolando os seus stories, ou você está rolando o seu feed, e de repente aparece algo que talvez não seja muito do agrado de Deus. Quem já viu isso? Isso é uma verdade ou é uma mentira? É Satanás querendo fazer o que, igreja? Tirar a sua atenção daquilo que realmente importa. Tirar a sua atenção e o seu foco de Jesus. Sabe por quê? Porque através de uma pequena semente ele entra na sua vida. E de repente a sua vida vira um poço de destruição. E você está preso a esse espírito.
Nós iremos continuar falando sobre isso. Sabe, uma coisa que eu aprendi é que esse espírito irá tentar te cativar pelos olhos, ou até mesmo, sabe pelo quê? Pelo famoso nada a ver. Nada a ver, pastor. Nada a ver eu ver isso aqui. Ó, isso não mexe comigo. Sou uma pessoa que sou forte nessa área. Eu não tenho problema com isso. Nunca tive. Sério. Verdade que você é forte? Será mesmo? Será mesmo? E Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. É uma pergunta para você, para mim e para você hoje. Não se perca nesse nada a ver. Sabe o que eu aprendi lendo e escrevendo essa mensagem? O Senhor Jesus me disse assim, que o pecado da luxúria entra pelos olhos e se infiltra na nossa mente. E depois que ele se infiltra na nossa mente, ele desce para o nosso coração. A partir do momento que ele desce para o nosso coração, aquilo vira uma raiz e vira um vício na sua vida. Todos os dias você precisa ser um consumidor daquilo. Todos os dias. Se isso não aconteceu com você, você conhece alguém que aconteceu. Você já ouviu alguma história. Nós não estamos inventando histórias aqui. Vamos continuar. Sabe, mas Deus, eu entendo que da mesma forma que todas essas coisas Satanás tenta nos prender e trazer nós ao cativeiro, da mesma forma Deus nos instruiu e nos dotou de diversos sinais, que é aquilo que nós podemos estar sensíveis, nós podemos estar com uma sensibilidade aflorada no nosso espírito, de saber que nós estamos indo por um caminho errado. Nós temos isso em nosso espírito. Quando nós se deparamos com algo que você entende que não é do agrado de Deus, você sabe que você está caminhando para o caminho errado. Você sabe que você não está no caminho certo. E isso eu gosto de usar um exemplo, sabe qual? Igual um avião. Um avião, quando está em queda, sabe o que acontece, pastor Tiago? Ele começa a acender todas as luzes, pelo menos é o que o filme nos mostra. Eu nunca passei por esse problema, graças a Deus. Mas, pelo menos o que o filme nos mostra é que as luzes começam a acender, o manche do avião começa a tremer, e sabe o que acontece? O piloto, de todas as suas forças, ele tenta controlar aquele avião e voltar ele para a sua rota. É isso que nós temos que tentar fazer com a nossa vida. Quando nós estamos sendo confrontados com esse tipo de problema, quando nós estamos sendo perseguidos por isso, eu e você temos que estar com os nossos sentidos aflorados, para que nós possamos evitar o pior, que é a queda. Assim como um avião, que muitas vezes está em queda livre, e o piloto tenta colocar ele em rota novamente, e muitas vezes ele consegue. Eu e você também iremos conseguir, através da palavra de Jesus, através da autoridade do nome de Jesus. Ei, Jesus já te dotou com toda a autoridade que você precisa. Jesus já te dotou com isso. Está em você. Se você é salvo em Jesus, Jesus já garantiu essa liberdade para você através da sua cruz. Vamos seguir aqui. Vamos continuar o texto, que o texto é comprido. Versículo 14 vai nos dizer assim: tenho em casa a carne, a mulher falando sobre isso, tá? Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Sabe o que está registrado nesse texto? Esse texto está nos dizendo que aquela mulher, aquele espírito, aquilo que estava ali, já havia ido à igreja. Aquela mulher que estava possessa por algo, ela já havia ido à igreja, ela já tinha feito os seus sacrifícios, ela já tinha cumprido as suas obrigações com Deus. Porém, o que acontece? Ela acha que ela está livre para pecar novamente, porque ela já tinha feito os seus compromissos. Novamente ela acha que está livre para estar novamente num ambiente de pecado. E sabe, uma coisa que eu entendo e gosto muito é sobre a graça de Jesus.
Quem nunca foi agraciado pela graça de Jesus? Todos nós. Só que tem um detalhe: nós não podemos cair na ilusão da hipergraça. Se nós cairmos hoje, o Senhor perdoa e nos coloca de pé, e isso vira uma rotina na nossa vida. Isso vira uma rotina nos nossos dias, e daqui a pouco todos os seus sentimentos, toda a sua visão, todos os seus sentidos estão deturpados por conta de armadilhas de Satanás contra a sua vida. Que não só o espírito da luxúria, o espírito do orgulho, o espírito do medo, o espírito de todas as coisas que nós viemos pregando todos esses dias, você está deturpado, e de repente você começa a viver um ciclo vicioso, achando que a graça de Jesus está sempre pronta para te perdoar, e realmente ela está. O apóstolo João, no capítulo 2, o versículo 1 do seu livro, ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, tenham em mente que nós temos um advogado, Cristo Jesus, para advogar as nossas causas. Nós temos esse advogado. E se você está no pecado, se você caiu um dia, se você ainda está prostrado, a minha mensagem para você hoje aqui, a mensagem de Jesus para você hoje aqui é: o Senhor quer te colocar de pé, o Senhor quer lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, o Senhor quer te colocar num lugar firme e forte, para que você possa servir a Ele de todo o seu coração. Só que da mesma forma, o Senhor não quer que você viva nesse ciclo vicioso de pecado. Por isso que você precisa, de uma vez por todas, estar livre desse mal, dessa amarra. Amém, igreja? Glória a Deus. E o Senhor me disse algo específico sobre isso. Ele me falou: filho, a graça está disponível para perdoar, mas nem por isso vocês devem abusar dela. Nem por isso vocês devem abusar da boa graça do Senhor. Estão entendendo a mensagem, igreja? Vamos continuar aqui. Sabe o que mais me preocupa em tudo isso? O que mais me preocupa em tudo isso é que, por conta desse espírito, o espírito da luxúria, o espírito da cobiça, que muitas vezes afeta o povo de Deus, nós temos um índice muito alto de divórcio dentro da igreja, pastor Tiago. De 100% dos divórcios que acontecem dentro da igreja, 75% dos divórcios são por conta de infidelidade conjugal. 75%. E eu quero falar algo para você aqui. Não se sinta constrangido se você passou pelo divórcio. Não estou aqui para confrontar isso na sua vida. Pelo contrário, que o Senhor restaure suas emoções, abençoe seu novo relacionamento. Mas eu estou falando isso aqui para você, para que você tenha a ciência, para que você saiba que o Senhor não quer te ver nesse lugar novamente. Se isso aconteceu por um deslize, se isso aconteceu no seu passado, por algo que aconteceu na sua história, na sua trajetória, cuide para que não aconteça de novo. Se coloque na presença de Deus, humilhe-se diante do Senhor, e o Senhor irá dar a força necessária para você. Eu, como pastor, eu não quero que você torne esse ciclo vicioso por 4, 5, 6, 7 relacionamentos. Não quero que isso aconteça com você, igreja. Se aconteceu em algum momento, por um deslize, como eu disse, eu quero que o Senhor abençoe aquilo que você for fazer de agora em diante, ou até mesmo o relacionamento que você tem hoje. É a minha oração por você, eu quero deixar muito claro isso. Mas da mesma forma, eu quero que você tenha ciência que o Senhor ama esse relacionamento que você está. E o Senhor tem tudo para te abençoar se você fizer todas as coisas certas. Você não precisa buscar alívio lá fora. Você não precisa buscar refúgio lá fora. É um conselho pastoral hoje durante essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui no texto. Provérbios capítulo 7, versículo 15 ao 18, vai continuar nos contando essa história. Por isso, saí ao encontro, vim à sua procura e o encontrei. A mulher dizendo isso: estendi sobre o meu leito coxas de linho fino do Egito, de várias cores. Perfumei a minha cama com mirra, aloés
e canela. E aqui eu quero perguntar algo para a igreja. Será mesmo que Salomão estava falando simplesmente de uma mulher? Ou Salomão estava falando sobre esse espírito da luxúria? Salomão estava no quarto para ver tudo isso que essa mulher relatou? Salomão não estava no quarto, Salomão estava na janela, olhando. E não tinha como ele saber. Porém, nesse momento ele começa a se referir, nesse momento ele deixa enfático o espírito da luxúria, aquilo que estava cativando aquele jovem, para trazer ele e deixar ele preso. E sabe o que eu entendo sobre esse texto, sobre esse versículo que nós lemos? O espírito da luxúria, esse demônio, ele vai trabalhar com planejamento. Ele vai planejar as coisas para que você seja cevado. E aí nós vamos ver um pouquinho mais à frente, você vai entender o que é esse cevado. Ele vai trabalhar para que você esteja cevado como um cordeiro cevado, prestes a ir para o matadouro. Como um boi cevado, prestes a ir para o matadouro. O texto vai nos falar isso, nós vamos ler. Só que eu quero aqui, inclusive, abrir um parênteses e dizer para você, sabe o que é esse espírito da luxúria? Nada mais é do que o espírito da pombagira, que muitas vezes nós vemos e ouvimos por aí, mas é algo que eu preciso falar para você. Isso existe, irmãos. Isso existe, isso não é um conto da carochinha, isso não é um conto de fadas. A tua vida não é um conto de fadas. A tua vida, ela tem um sentido, ela tem início, meio e fim. E você é um ser espiritual. Deus te colocou nessa igreja, Deus te colocou no meio desse povo, simplesmente, sabe para quê? Para que você seja luz sobre o mundo, sal sobre essa terra. Literalmente para isso, Ele te salvou, Ele te colocou aqui. Amém? Mas vamos voltar aqui. E o texto continua, olha só. Venha... Versículo 18, vamos embriagar-nos de paixões até o amanhecer, gozemos as delícias do amor. Meu Deus, a mulher falando para o menino, para o moço, que não tinha juízo. Sabe, o espírito da luxúria sempre vai fazer tudo planejado, e ele sempre virá disfarçado de amor. Ele sempre virá disfarçado de uma paixão louca, aquilo que aflora dentro do coração do homem e fala, eu não posso mais viver sem essa pessoa. Eu estou preso a essa pessoa, eu amo ele demais, eu amo ela demais. Muitas vezes você está esquecendo os princípios da palavra de Deus, daquilo que Deus te ensinou durante tantos anos, você aqui dentro da igreja, inclusive. A mesma palavra que fala com você aí, fala comigo também, tá? A mesma palavra que está falando com você também fala comigo. Eu não sou maior e nem superior do que ninguém aqui. Da mesma forma que Deus fala com a igreja, fala com o pastor da igreja. E o mesmo cuidado que vocês têm que ter, eu também tenho que ter. Vamos continuar aqui. Esse espírito da luxúria, por ele fazer tudo planejado, ele vai vir disfarçado de amor. Mas eu quero te dizer algo hoje aqui. A luxúria não é amor. A luxúria é uma doença do inferno. Amor somente Deus quem pode colocar no seu coração. Amor é do céu. O Senhor é quem coloca o amor genuíno dentro da sua alma, dentro do seu coração, pelo seu cônjuge, talvez pelo seu noivo, pela sua noiva, pelo seu namorado, enfim, planejando aquilo que você precisa, aquilo que você está construindo para o seu futuro. Aí sim o Senhor está colocando no seu coração. Ainda assim, se você estiver namorando, se você for noivo, quero te dar um conselho aqui. Coloque todas as coisas na presença de Deus, não é, pastor Tiago? Pastor Eliel, pastora Vanessa. É isso que nós ensinamos os nossos jovens. Coloque todas as coisas na presença de Deus, sabe por quê? Porque às vezes você acha que você está tão empolgado por algo, que está tão aflorado dentro do seu coração, o seu coração está alegre, o seu coração está daquele jeito, eu amo, mas Jesus está te falando bem alto, ei, sai fora que é uma cilada, sai fora que muitas vezes eu estou dando sinais para você. Não ignore os sinais de Deus na sua vida.
Um relacionamento que te afasta de Deus, vai essa daqui de graça. Um relacionamento que te afasta de Deus não é o relacionamento que Deus quer para você. Aleluia. O Senhor seja louvado sempre. Vamos continuar aqui. Versículo 19, versículo 20 vai nos continuar contando essa história, porque eu estou falando para vocês que se fosse na nossa época, tinha história para muitos dias para o site de Fuxico. A história é grande. Vamos lá. Versículo 19, versículo 20, diz assim, ó: porque o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Outra mentira que o espírito da luxúria vai contar para você, que você nunca será descoberto. Meu marido está longe, meu esposo foi embora, está longe de casa, ele não vai descobrir isso. Será mesmo? Olha o que o espírito da mulher, o que o espírito está falando através da mulher. Eu já planejei tudo, está tudo certo e ninguém vai saber. É isso que ela está dizendo Salomão está dizendo no versículo 19 e 20. E aí ele continua do versículo 21 ao 27 para a gente finalizar essa história. Versículo 21 vai nos contar o seguinte: com a sedução das suas instruções, a mulher, o espírito, o persuadiu e o atraiu com enganos. Enganos que todo mundo vai ver? Não, é sutil, é na sutileza. É quando muitas vezes você nem está percebendo e está acontecendo. Versículo 22, imediatamente ele a seguiu como boi levado ao matadouro. Eu não falei para vocês que tinha isso no texto? Como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço. E aqui o Senhor me deu uma palavra para essa igreja, que todo laço do passarinheiro, e eu quero que você receba essa palavra no seu espírito, todo laço planejado contra a sua vida, planejado contra os seus relacionamentos, planejado contra a sua família, está quebrado e anulado no nome de Jesus hoje. No nome de Jesus, todo laço está rompido. Receba essa palavra, igreja. Com a autoridade que há no nome de Jesus, eu estou pregando isso aqui hoje. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado. O texto continua. Ou como o pássaro que salta para dentro do nosso alpão. Ou seja, a armadilha está pronta. Sem saber que isso lhe custará o quê, igreja? A vida. Estaria preso para o resto da sua vida. E o texto vai continuar nos dizer: agora, meus filhos, ouçam-me, deem atenção às minhas palavras, não deixe, olha o conselho de Salomão, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, para os caminhos desse espírito, nem se perca em tais veredas, em tais caminhos. Muitos foram as suas vítimas. O que nós dizemos sobre os divórcios? A palavra de Deus tem razão ou não tem, igreja? A palavra de Deus tem razão ou não tem, igreja? Essa palavra sempre é infalível, sempre será infalível. O que está escrito aqui, você pode ter certeza que são conselhos para a sua vida. Conselhos para a sua vida, para que você vá bem. Muitas foram as suas vítimas, os que ela matou são uma grande multidão. A casa dela, a casa desse espírito, é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. E aqui eu concluo a introdução dessa mensagem. Brincadeira. Vamos lá, a verdade é que o rei Salomão, como nós lemos aqui, ele viu toda essa história que nós narramos da janela da sua casa. O rei Salomão não pode ver nem a minha vida e nem a sua vida, mas tem um rei, o rei dos reis, que continua nos assistindo todos os dias. A terra é o escabelo dos seus pés, a palavra de Deus diz.
Ele está sentado num alto sublime trono e Ele está olhando para mim e para você. E eu quero te dizer que o Rei continua te vendo. O Rei está te vendo. O Rei continua nos vendo. E agora eu quero falar algo muito forte para você e eu quero que você segure na cadeira mesmo. Mas é a verdade. E eu não posso deixar de pregar a verdade. Sabe por quê? Porque senão um dia eu serei cobrado. Eu quero falar para você o seguinte: a Bíblia nos diz que quem pratica tais atos de fornicação e adultério não irá para o céu. Seu destino é o inferno. É uma dura realidade, mas é a verdade que essa palavra nos ensina. E eu não posso deixar de te ensinar porque eu tenho medo ou algo do tipo. Eu tenho que te ensinar aquilo que a Bíblia está nos ensinando. Quem pratica fornicação e adultério vai para o inferno. Não tem outra opção. A única coisa que pode te livrar disso é o seu reconhecimento aos pés de Jesus, entendendo que sem a sua boa mão e a sua graça, sem uma conversão genuína dos seus caminhos, sem rendição da sua vida, do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, de todas as coisas a Jesus, se você não fizer isso, e você continuar na prática do pecado, o teu destino, a própria Bíblia nos fala, não é o pastor Ruth quem está falando. É a Bíblia quem nos ensina isso. Mas vamos continuar. O que muita gente pensa muitas vezes é que, pastor, a Bíblia é um livro muito antigo e as coisas evoluíram demais. Talvez seja esse o seu pensamento hoje. Talvez seja esse o pensamento de muitos, inclusive de você que está na internet nos assistindo. Sabe? A Bíblia pode ser até um livro muito antigo, mas ela é mais atual do que o nosso jornal de amanhã, do meio-dia. Ela nos fala sobre o que aconteceu no passado, o que continua acontecendo no nosso presente e o que vai acontecer no futuro. A Bíblia nos ensina sobre isso. E talvez você pense assim: pastor, nós não precisamos levar essas coisas muito à risca, sabe? A Bíblia, ela não deixa, talvez ela esteja desatualizada. Quero dizer algo para você. Será mesmo que a Bíblia está desatualizada ou você está cheio de justiça própria? Ou será que você acha que você tem a razão de tudo? Nós temos que tomar o cuidado devido quanto a isso. Mas eu tenho um segredo para te contar hoje. O segredo é que Jesus quer te fazer livre. E uma vez que você estiver livre, você está livre de uma vez por todas. Só que tem um detalhe, igreja. Não tem como Jesus libertar alguém se essa pessoa não entende que ela precisa de libertação. Não tem como Deus libertar alguém desse mal se ela não entende que ela precisa de libertação. O primeiro passo para reconhecimento é você quem dá. É você quem dá. Jesus quer te fazer livre hoje. Eu quero resumir a palavra luxúria, esse problema de luxúria, esse espírito de luxúria, em 3 palavras, para a gente finalizar. E a primeira palavra que define esse espírito é o desejo. Tanto no hebraico como no grego, a palavra luxúria, ela é traduzida pelo desejo. Deus nos deu um desejo natural e saudável. Deus nos deu isso, nos dotou com isso. O desejo do marido, da mulher, daqueles que estão realmente juntos em um relacionamento diante de Deus, e isso é natural, isso é muito bom. Deus nos dotou com isso. O problema é que toda vez que Deus faz algo, Satanás tenta deturpar todas as coisas. E aí eu e você, muitas vezes estamos presos em algo que nós achamos que Deus quem foi que providenciou, foi Deus quem colocou, foi Deus quem fez, e na verdade Satanás está nos enganando. Satanás está tentando nos enganar todos os dias. Sabe? Satanás sempre vai tentar deturpar aquilo que Deus criou. Foi algo que Deus me ensinou essa semana e eu anotei aqui. Olha o que Paulo recomenda aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, versículo 17. Por isso, digo,
Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, haverá sempre uma guerra na minha vida e na sua vida, entre a carne e o Espírito. Um se degladia com o outro. E não tem para onde correr. E isso todos os dias da sua vida irá acontecer, meu irmão. Isso todos os dias da sua vida você terá uma luta entre a carne e o seu espírito. Se não é nesse problema de luxúria, se não é voltado para esse espírito de luxúria, é voltado para qualquer outra coisa. Pelo orgulho, pelo medo, muitas vezes pela soberba, por tantas outras coisas. Satanás sempre vai tentar contra a nossa carne para que nós possamos estar rendidos aos seus desejos. Mas como que eu venço essa guerra então, pastor? Como que eu venço essa guerra? Você só consegue vencer essa guerra através desse livro. Através da meditação desse livro, meditando nesse livro todos os dias. A palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo de número 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, luz para o meu caminho, luz para o meu caminho. Sabe o que a palavra está dizendo? Sabe o que a palavra está dizendo? Quantos de vocês já entraram num corredor escuro? E naquele corredor escuro tem o quê? Muitas vezes tem aqueles sensores de presença. E sabe o que acontece? Se você entra num lugar como esse e você fica parado, nada acontece. Mas a partir do momento que você dá o primeiro passo, o segundo passo, a luz começa a acender e de repente você está caminhando, e enquanto você não está, aleluia, sabe o que está acontecendo? Enquanto você dá um passo e mais um passo, a luz da frente acende e a luz de trás apaga. Sabe por quê? Porque você está evoluindo, você está caminhando, você está indo ao encontro do seu caminho. Glória a Deus. É assim que Jesus quer fazer com você. Medite nesse livro. Esse livro é liberdade para você. Esse livro é a liberdade que te garante o céu. Esse livro é a liberdade que vai te garantir a vida eterna. Segunda palavra que eu gostaria de definir sobre a luxúria é o engano. E aqui eu quero contar uma história rápida para vocês. Quem conhece a história de Sansão e Dalila aqui? A palavra de Deus diz no livro 16 de Juízes algo muito específico. Sansão sai da terra de Israel e vai para a terra dos filisteus, vai para Gaza. Sabe o que acontece? Chega lá, ele se deita com uma prostituta. Ao se deitar com essa prostituta, os filisteus começam a tentar capturar Sansão. Porém, Sansão sai correndo e de repente ele leva até a porta da cidade embora. Passado-se um tempo, talvez ele tinha gostado daquilo que ele tinha visto. Talvez ele tinha gostado daquilo que ele tinha vivido lá na terra dos filisteus. E sabe o que acontece? Sansão volta para aquele mesmo lugar. Um governante de Israel, alguém que era nazireu de Deus. E ali ele encontra, sabe com quem? Com Dalila. Ele se apaixona por aquela mulher. Ao saber daquilo, os filisteus falam para aquela mulher: se você capturar esse homem, descobrir o segredo da sua força, sabe o que eu vou fazer? Cada líder do nosso povo irá dar a você 1.100 ciclos de prata. É o que o texto está nos ensinando e nos relatando. E o que acontece a partir daí? Dalila enche os seus olhos e ela pensa consigo que ela ficaria rica. E ela começa a tentar descobrir o segredo de Sansão. E ela pergunta a primeira vez, pergunta a segunda vez, pergunta a terceira vez. Só que na primeira Sansão não entrega, na segunda também não, e na terceira ele começa a dar as pistas
do que seria o segredo da sua força. E a palavra de Deus diz que ele fala para ela assim, que se ela amarrasse uma lançadeira, algo nos seus cabelos, toda a sua força iria embora. Sabe o que aquela mulher faz? Quando o homem deita e dorme, ela pede para alguém fazer aquilo. E de repente ela fala para Sansão: Sansão, os filisteus vêm contra você. Sansão se levanta e destrói todos que estão à sua volta. E mais uma vez, ela vem com a chantagem e com um engano sobre a vida daquele homem. E por isso que a palavra da luxúria também se define como um engano. E eu quero ler um texto rápido com vocês aqui. Juízes capítulo 15 e o capítulo 16, versículo 15. Olha o que o texto diz. Então ela lhe disse, Dalila disse a Sansão: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Começa-se a chantagem emocional. Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Importunando, se tem uma coisa que Satanás tem, é perseverança. Se tem uma coisa que Satanás tem, ele persevera até conseguir o seu objetivo. Mas o antídoto contra as artimanhas de Satanás é a eterna vigilância da sua vida. Vou voltar o texto aqui. E o texto continua. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, a ponto de ele, Sansão, ficar extremamente abatido. Por isso, ele lhe contou o segredo. Sansão achava que nada iria acontecer, pastor Tiago. Sansão achava que estava tudo bem em contar o segredo. E ele disse para aquela mulher: jamais se passou navalha na minha cabeça. Disse ele: pois eu sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Sansão está relatando isso. Quando Dalila viu, olha só isso. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou uma mensagem aos governantes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. O espírito de engano conseguiu aquilo que ele buscava. E olha o que o texto continua nos dizendo. Os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo a prata, fazendo-o dormir, a mulher fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo, do cabelo de Sansão, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou, preste atenção nisso, igreja. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm contra você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Mas olha a sequência. E essa talvez seja a consequência. E enquanto eu escrevia, o Senhor me trouxe luz essa palavra. Talvez seja o temor da nossa vida, de todos os dias. Olha só o que o texto diz. Porém Sansão não sabia que o Senhor o havia deixado. O motivo da sua força o havia ido embora. E olha o que o texto continua dizendo. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Sabe o que acontece? Satanás sempre vai tentar te ludibriar e te enganar. E se tem uma coisa que ele tem, é persistência, até ele conseguir. Mas eu declaro sobre essa igreja que esse mal, as artimanhas de Satanás não tem poder contra esse povo. As artimanhas de Satanás não têm poder contra essa igreja, contra um povo que busca a presença de Deus. E olha que interessante o que acontece. O texto nos relata que a primeira coisa que eles fazem
é atacar a visão de Sansão. Sabe por quê, pastor Tiago? Um homem sem visão, um homem sem perspectiva, uma mulher sem perspectiva, afundado, atolado no pecado, ele não tem mais para onde ir. Ele acha que acabou toda a sua esperança. Mas eu tenho boas notícias ainda para você hoje. Acompanhe a linha do raciocínio. E a terceira palavra para a gente concluir, que define esse espírito, é a palavra de morte. Adão e Eva, eu volto já já em Sansão e você vai entender sobre isso. Adão e Eva, eles estavam no jardim, comeram do fruto, eles morreram imediatamente? Sim ou não, igreja? Não, havia uma promessa de morte, mas eles não morreram imediatamente. Porém, a morte espiritual foi imediata. Quando você cede às tentações e àquilo que Satanás muitas vezes vem contra a sua vida, talvez você não colha as consequências de imediato, mas as consequências na sua vida espiritual talvez seja na mesma hora. Talvez aconteça da mesma forma que aconteceu com Sansão. Fica um alerta para todos nós. Pastor, mas o que eu faço então? Olha o que o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 13 nos diz. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Isso que o texto, essa é uma promessa para mim e para você. E quantas pessoas deixaram se levar pela morte, morreram por conta desse espírito da luxúria? Quantas pessoas se afastaram, perdeu sua paixão por Deus por conta de um espírito como esse? Ei, igreja, eu estou pregando uma palavra de libertação sobre a sua vida. E se uma vez você estiver livre, de uma vez por todas você estará. Pastor, como eu faço então para me libertar de tudo isso? Eu me identifiquei com algumas coisas durante essa mensagem. E eu quero dar alguns passos práticos para você agora. Somente através de arrependimento e do doce sangue de Jesus na cruz do Calvário, você pode ser livre de uma vez por todas. Arrependimento e através do sangue da boa graça de Jesus. E olha o que o texto nos diz de Salmo capítulo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são o que, igreja? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, tu não desprezarás. Sabe o que tinha acontecido aqui nesse salmo, pastor Tiago? Davi tinha acabado de pecar, e quando ele nota que ele havia caído, ele se volta a Deus e escreve esse salmo, escreve esse texto. Eu quero dizer algo para você hoje: ainda há esperança para mim e para você, ainda há esperança para a sua história. Sabe qual é a esperança? A esperança é o arrependimento, é a oportunidade para você viver uma nova história em Deus. O arrependimento ainda é a oportunidade de você viver uma nova história em Deus. E olha o que o texto, olha para a gente finalizar, olha o que o texto vai nos dizer. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Essa é uma promessa para mim e para você. Eu não sei se você notou, mas é uma promessa de Deus. Se você e eu se arrependermos, humilharmos na presença de Deus, Ele é fiel e justo para nos resgatar, para nos libertar. Lute por sua vida. Foi o tema da nossa mensagem hoje. Eu quero que você se coloque de pé.
Hoje é um tempo que o Senhor separou para nós, para nos alertar. E algo que Deus nos ensinou nesses dias é que a nossa vigilância irá nos manter livres. A nossa vigilância irá nos manter livres. A nossa rendição a Jesus. Antigamente nós cantávamos um corinho, um hino da harpa na igreja que dizia assim, pastor Tiago: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Nós cantávamos isso. Isso nunca saiu do meu coração. Muitos de nós passamos por tentações em todas as áreas da nossa vida, mas ceder sempre será uma opção. Da mesma forma que é uma opção você ficar firme em Jesus. Hoje Deus tem uma palavra, tem essa palavra para você. E eu quero concluir orando pela sua vida. Feche seus olhos por um minuto.